Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Todo mundo acordado? Vamos lá para mais uma aula? Pessoal, na aula de hoje a gente vai para o módulo 4 da apostila, tá? Geralmente o último módulo da apostila, o módulo 4, ele trabalha com geometria, tá? Então, vamos lá. O que significa geometria? Bom, se você dividir a palavra, pessoal, aqui vai ficar geo e metria. Metria significa medir e geo significa terra. Então a geometria, ela estuda medidas da terra. E se você pegar no contexto histórico, pessoal, o estudo da geometria, ele teve início justamente dentro dessa situação em que o homem precisava medir coisas relacionadas à Terra. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, o raio do nosso planeta Terra, tá? Então, assim que teve início o estudo da geometria. E aí, muitas coisas vieram depois disso. Então, a geometria, ela está relacionada com o ato de medir, tá bom? Mas, o que é medir? O que é medir? A gente tem uma ideia intuitiva do que é medir, né? Eu pego ali a régua, a fita métrica, vou lá, meço e tal. Mas o que é medir? Medir, pessoal, nada mais é do que fazer uma comparação, tá? Medir significa fazer uma comparação com alguma medida adotada como padrão, tá? Vamos fazer aqui uma experiência, tá? Você pode tomar como padrão, como unidade de padrão, qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu quero medir o comprimento desse retângulo, tá? Só que eu vou usar uma unidade de medida um pouco diferente. Esquece os centímetros, esquece o metros. Eu vou usar como unidade de medida um clipse, tá? Um clipse. Clipes, né? Faltou essa aqui. Um clipse. Então, eu vou usar como unidade de medida meu clipse. Ou seja, eu vou fazer uma comparação aqui. Eu quero saber quantos clipes que cabem no comprimento. Então, meu retângulo aqui tem duas dimensões, comprimento e largura. Eu quero medir o comprimento usando como unidade de medida, ou seja, como padrão de referência, o meu clipse. Então, se eu colocar ele aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, vou fazer uma marquinha só para a gente ter uma referência, tá? Então, aqui 2, 3, ó, deu praticamente aí 4 clipes, certo? Então, o que acontece? Quantos clipes coubem aqui? 4 clipes. Então, eu usei um instrumento para fazer uma medição. Coube 4 clipes. E se eu quiser fazer essa medida com centímetros? Bom, eu vou fazer de duas formas, tá? A primeira forma é você usar a régua, não é? Então, fazer a medição com a régua. Só que agora, se eu for usar a régua, então a minha unidade de medida vai ser o centímetro, tá? Então, o centímetro aqui é essa distância, né? Entre um risquinho maior e outro aqui, tá? Que a gente chama de centímetro. Então, se eu fosse usar a régua, olha só, a gente teria aqui o seguinte. Ó, posicionei o zero ali, tá? Então, usando a minha régua, olha ali, daria um pouco mais que 20 ali, ó. 20, aproximadamente 20,3, tá? Usando a régua, tá? Então, se eu for usar minha régua, o comprimento seria de 20,3 centímetros. Uma outra forma, uma outra estratégia que eu poderia ter aqui, certo? É fazendo a conversão de clips para centímetros. Ou seja, eu poderia pegar um clips, tá vendo? Um clips aqui, medir quantos centímetros ele tem e em seguida multiplicar por 4. Bom, então aqui, se eu fizer a medição, pessoal, vamos medir esse clips aqui em centímetros, tá? Deixa eu posicionar aqui a câmera certinha só para a gente ter espaço aqui. Então, ó, vou medir um clips, tá? Se você olhar aqui, ó, posicionando ele aqui, a gente vai ter que um clipe seria aproximadamente, ó, tá?
quase que 5, né? Tá vendo? Tá um pouquinho antes de 5, tá? Então vamos adotar aqui que um clips tem 5 centímetros, tá bom? Um valor aproximado. Então, se um clips tem 5 centímetros, tá? Então um clips tem 5 centímetros. 5 centímetros, ó, é uma boa aproximação, porque ó, vai dar bem pertinho aqui do 20,3. Ó. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4, tá? Então, fazendo aqui, ó, cada clips tem 5 centímetros, 5, 5, 5 e 5, ou seja, 4 vezes. Então, a gente teria aí um valor aqui aproximado de 20 centímetros, correto? Mas por que deu essa diferença, né? De 20,3 e de 20. Então, usando a régua, deu 20,3. E usando clips, centímetros, né? E usando clips, deu 20 centímetros, ok? Por que ocorre essa diferença, pessoal? Na verdade, foi proposital de ocorrer essa diferença para mostrar para vocês, pessoal, que o ato de medir, ele é um experimento de caráter pessoal. Então, essas diferenças elas podem ser causadas por vários motivos, tá? Ou seja, existem algumas variáveis que influenciam no ato de você medir. Por exemplo, a grossura do grafite ou da caneta que você usou, tá? Ela pode influenciar. Ou a imprecisão na hora de você medir o clips, tá? Porque se você olhar bem aqui, eu fiz uma estimativa, tá? Mas ele não é exatamente 5 centímetros, tá? Ele tem aí um pouquinho a menos que 5, se você olhar bem aqui, tá? Então, essas imprecisões, elas ocorrem na hora de você medir. E aí pode ocorrer essas diferenças. Porém, elas são bem próximas, tá? E essas falhas, elas também são ocasionadas pela limitação dos nossos instrumentos. Porque a régua, querendo ou não, ela tem a sua limitação. Por exemplo, é difícil você medir com a régua uma distância que seja menor que 1 milímetro, tá? 1 milímetro é aqui, ó, essa distância entre um tracinho e outro, né? Que a gente chama de milímetro. Se você usar a sua régua para medir uma coisa que é menor que 1 milímetro, a sua medição não seria uma coisa muito precisa, tá? Então tem essa questão também da limitação dos nossos instrumentos, ok? Devido a essa limitação, pessoal, a gente trabalha com aproximações. Porém, essas aproximações, elas também têm o seu limite, não é verdade? Então, por exemplo, essa aproximação, ela até que é aceitável, né? De 20,3 para 20. Agora, uma aproximação, por exemplo, de 20 centímetros para 20,8 já é um pouquinho distante, tá? Então, a própria aproximação, ela tem um limite que deve ser respeitado, ok? Antigamente, as pessoas, elas usavam partes do corpo como unidade de medida. Então, ela poderia usar o polegar, tá? Daí vem aquela palavra polegadas, né? Que já vou dar um exemplo. Então, ela podia usar o polegar, usar a palma da mão, usar o pé, usar o tamanho do passo. Só que isso, pessoal, é muito relativo, porque isso muda de pessoa para pessoa, né? Então, esse método não é tão legal. Mas, o que aconteceu é que foi estabelecido digamos assim, algum padrão para isso. Por exemplo, uma polegada. Vamos fazer um outro experimento aqui, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Vou dar o exemplo da polegada. Tá? O que é a polegada? É você usar o seu polegar como unidade de medida, tá? Então aqui, ó, a polegada. Tá? Eu vou medir o meu polegar aqui, tá? Vamos ver quantos centímetros teria meu polegar. E aí vocês vão ver que vai estar bem próximo do que os matemáticos estabeleceram como polegar, tá? Então, olha só. Vou usar aqui. Vou marcar meu polegar aqui. Aqui, tá? Bom, eu vou medir agora essa distância com a régua, tá? Então, aqui, ó. Percebam que vai dar, ó, um pouquinho além do 2,5, tá vendo, ó? 2 centímetros, 2,5. Então, aproximadamente, ó, um polegar seria aqui, tá? Um polegar seria aí aproximadamente 2,6 centímetros. E vocês vão ver que
existe uma tabela, tá, para essas conversões aqui, que esse valor está bem próximo, tá? Então, uma polegada foi considerada como sendo 2,54 centímetros, tá? É uma aproximação bem plausível, se você for ver, ok? Então, na verdade, por tabela, isso aqui foi uma experiência que eu fiz, mas por tabela, tá? Na tabela, foi estabelecido que 1 polegar é igual, tá, a 2,54, que é uma aproximação muito boa, 2,54 centímetros, tá? Depois você faz aí com o seu polegar para você ver que isso muda de pessoa para pessoa. Por isso que eles estabeleceram aqui esse padrão, tá? Bom, aonde que você já ouviu falar de polegar? Sabe quando você tem aquele televisor e fala, a minha televisão tem 32 polegadas, tá? O que isso significa? Quando você vai medir a polegada da televisão, você usa a diagonal aqui, tá? Então você tem uma televisão aqui de tela plana, por exemplo, tá? E você vai medir a diagonal. Se você medir, o exemplo que eu dei aqui, se você medir, vamos supor que seja aí 81 centímetros, tá? Como é que eu transformo isso aqui em polegadas? Bom, a gente sabe que uma polegada, ou seja, um polegar ou uma polegada, corresponde a 2,54 centímetros. Então eu tenho que ver quantas vezes o 2,4 centímetros cabe dentro do 81. Ou seja, como é que eu faço para saber quantas vezes esse número cabe aqui dentro? Qual é a operação que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão. Então, se você pegar aqui o 81, tá? 81 dividido por 2,54, tá? Ou seja, eu quero saber quantas vezes esse número cabe dentro desse. Lembrando que eu posso representar uma divisão usando uma fração também, tá? 81 dividido por 2,54, tá? Eu vou deixar essa continha para vocês fazerem, mas isso aqui vai dar um valor aproximado. Vai dar 32 polegadas no caso, tá? Ou seja, 81 centímetros é aproximadamente 32 polegadas. Isso que significa quando as pessoas falam, minha televisão tem tantas polegadas, ok? A gente faz aqui a medição da diagonal, ok? E aí converte para polegadas, beleza? Bom, no mundo inteiro, pessoal, a gente adota um sistema internacional de medidas para comprimento, para tempo e para massa, tá? Então, no caso do comprimento, a gente adota como unidade de medida, isso a gente é no mundo inteiro, o metro, tá? Um metro, ele tem exatamente 100 centímetros. Então, a nossa unidade de referência, isso aí no mundo inteiro, né? Porque se cada país adotasse a sua unidade de medida, isso aí ia gerar um pouco de confusão. Então, por isso que estabeleceu que o metro seria a nossa unidade de referência, tá? E aí, a partir do metro, aí você tem outras unidades, como o quilômetro, o centímetro, tá? Todas originadas do metro. Então, o metro a gente abrevia com a letrinha M, tá? Isso aqui é adotado no mundo inteiro, tá? Por isso que chama Sistema Internacional de Medidas. Então, comprimento, para comprimento a gente usa o metro, para tempo a gente usa o segundo, abreviando com a letra S, e para massa a gente usa o quilograma, tá? Essas daqui são as nossas unidades de medida, a gente usa elas como padrão, tá? Isso aí no mundo inteiro, que a gente chama de Sistema Internacional de Medidas, tá? Comprimento é metro, tempo é segundo e massa é quilogramas. Então aqui existem outras unidades além dessas, né? Como por exemplo, eu já citei aqui a polegada, tá? O pé também, então um pé seria aí mais ou menos o tamanho do pé de uma pessoa, aproximadamente aí 30,48 centímetros, então foi adotado que seria esse valor aqui. Polegada, como eu já falei, já tinha comentado, 2,54, tá? Tem o jarda também, tá? O jarda seria aí, ó, a distância aqui da pontinha do nariz, com o braço esticado, né, até a pontinha do dedo, tá? E seria um jarda. Então, jarda seria foi adotado como sendo 91,44 centímetros, ok? E aí tem algumas outras que são adotadas aí quando a gente tem medidas muito grandes, né? Por exemplo, milha terrestre, tá? O que seria uma milha terrestre? 1.609 metros, tá? Só que aí já estou falando para medir coisas que são muito grandes, tá? No caso aí relacionadas à terra ou relacionadas ao mar,
milha marinha, 1.852 metros. Uma milha marinha corresponde a 1.852 metros. Ok? Mas a que mais aparece, pessoal, é a polegada, tá? Os instrumentos de medida eles são precisos. Como eu comentei com vocês, eles têm uma certa limitação, tá? Então, vamos fazer aqui um outro experimento. Vou pegar aqui e medir a minha caneta, tá? Vamos medir aqui o comprimento dessa caneta. Vocês vão ver que é difícil você precisar desse comprimento, né? Sem fazer aproximação. Se você pegar aqui, ó, tá? Ó, ela teria uma boa aproximação para isso. Seria ali, ó. Tá vendo? Que ela passa ali, ela não chega a dar 14, tá? Então, uma aproximação boa ali seria ali de 13,8, 13,9, tá? Então, ó, 13,8 centímetros ou 13,9 centímetros, tá? Essa diferença ela ocorre pela limitação aqui do meu instrumento, tá? Porque a régua não seria um instrumento muito preciso aí nesse caso, tá bom? Vamos agora, pessoal, fazer os exercícios da página 106 da apostila, tá? Que é essa página. Então, vamos aí para a página 106, tá? Exercício número 1, tá? Demonstre seus conhecimentos. Ele pede aí, pessoal, para a gente fazer a leitura das medições aqui, usando essa reguinha que ele deu aqui embaixo, tá? Então, aí no primeiro caso, no item A, tá? Se a gente observar bem, ó, vou dar um zoom aqui, ó, qual que é o diâmetro dessa moeda aí, tá? Usando a nossa reguinha ali de baixo, ó, se você ver, olhar bem, perceber bem, ó, tá vendo? Ó, aqui seria 2 centímetros, tá? Só que não tá exatamente em 2 centímetros, ó. Tá um pouquinho depois de 2,5, tá? Então, seria aí aproximadamente o valor bem aceitável aí, seria 2,6, tá? 2,6 é um valor até aceitável. Tá até um pouquinho antes do 2,6, tá? Tá um pouquinho antes, tá? Mas dentro da nossa tolerância, a gente pode considerar como sendo um valor aproximado, né? Como é uma aproximação, 2,6. Bom, então aí, letra A, 2,6 centímetros. Então, 2,6 centímetros, tá? É um valor bastante aceitável aí. No item B, aqui, ó, o chaveiro, tá? Ó, tá vendo que ele não chega a 6, né? Ó, ele tá antes de 6 aqui, tá? Ó, tá? Então, a gente pode considerar uma boa aproximação aí, 5,9, né? Só que mesmo assim, ó, tá um pouquinho antes do 5,9, tá? Não é, ó, ele tá maior que 5,8 e tá menor que 5,9. Então, uma aproximação boa aí, ó, nem 5,8 nem 5,9. Então, seria 5,85, tá? É uma aproximação muito boa aí. Tá quase pertinho ali do 5,9, tá? Então, 5,85, 5,86 já é uma aproximação bem aceitável. Tá? Então, 5,85 centímetros, tá? Não chegou nem a 5,9. Tá? Mas 5,9 também já seria uma aproximação boa, tá? Dentro aí do nosso limite. No item C, aqui, ó, na balança aqui, tá? Bom, ele está exatamente em cima desse tracinho aqui, né? Então, deu um valor bem redondinho aí, tá? Que seria 77, né? 77 quilogramas. Tá? O próximo seria 78, 79 e aí cairia no 80. Então, aqui está exatamente no 77, tá? Aqui, ó. Então, item C, 77 quilogramas, né? A gente está medindo massa aí, beleza? O exercício número 2, tá? Acompanhe aí a leitura no de vocês, pessoal, que ele fala o seguinte: certo medicamento apresenta em sua bula a seguinte informação: como devo usar este medicamento? Então, Dramin Capgel deve ser engolido inteiro com água suficiente. Dramin Capgel
pode ser tomado imediatamente antes ou durante as refeições. Em caso de viagem, tomar a medicação de maneira preventiva, com pelo menos meia hora de antecedência. Bom, aí ele dá uma tabelinha aí com algumas informações. Então, ó, crianças de 6 a 12 anos, como que ela deve tomar esse medicamento? Uma cápsula de 50 miligramas a cada 6 a 8 horas, não excedendo 150 miligramas, ou seja, 3 cápsulas. Agora vem o trava-língua, ó, dimenidrinato em 24 horas, tá bom? Então, o que ele está falando aqui? Tá? Uma criança de 6 a 12 anos, ela não pode tomar mais que 3 cápsulas por dia, ou seja, 150 miligramas. Beleza? Cada cápsula tem 50 miligramas. Agora, adultos e crianças acima de 12 anos, 1 a 2 cápsulas de 50 miligramas a cada 4 a 6 horas, não excedendo 400 miligramas, que seriam 8 cápsulas, trava-língua, dimenidrinato em 24 horas, ok? Muito bem. E aí ele dá uma nota de rodapé aqui, tá? Ele dá uma informação. Dose baseada em cálculo aproximado de 1,25 miligramas de dimenidrinato por quilograma de peso corporal, por comprimido. Tá? Vamos interpretar isso aqui no item B. Tá? Já eu volto nessa informação. Vamos para o item A. De acordo com as informações, para uma criança de 10 anos, então 10 anos, está nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui. Tá? De acordo com as informações, para uma criança de 10 anos, determine quanto de remédio em miligramas essa pessoa irá tomar se consumir 3 cápsulas dele, segundo a tabela. Tá? Então, segundo a tabela, tá? Quanto que essa pessoa pode tomar, né? Essa é a pergunta que ele faz, né? Em miligramas, essa pessoa irá tomar, se consumir 3 cápsulas. Se ela consumir 3 cápsulas, pessoal, ela vai tomar uma quantidade de 150 miligramas de remédio, ok? Então, a resposta do item A aí seria 150 miligramas, que seriam as 3 cápsulas, ok? Bom, no item B, ele pede informação a respeito dessa informação aqui abaixo da tabela. Vamos lá, ó. Há uma observação no final da tabela. Supondo que essa criança de 10 anos possua 32 quilogramas, de acordo com esse peso e com a observação ao final da tabela, determine a quantidade máxima permitida de remédio que essa pessoa pode tomar. Tá? Pessoal, o que está falando aqui? Tá? Ele está te dando uma precisão um pouco maior. Ele está falando o seguinte, ó, em uma cápsula, tá? Vamos aqui, ó, no meu desenho. Tá? Ó, o que acontece? Você tem aqui um comprimido, uma cápsula, certo? Nessa cápsula, você tem essa quantidade de remédio por quilograma da criança, no caso aí. Tá? Então, por exemplo, 1,25 miligramas, essa barrinha significa por quilograma. Então, vamos por aí, né? Se a criança pesasse 1 quilograma, né? Que aí, no caso, não seria nem uma criança, né, propriamente dito. Mas se tem o peso de 1 quilograma, aqui dentro da cápsula teria que ter 1,25 miligramas do medicamento. Se a pessoa tem 2 kg, teria que ter o dobro. Se a pessoa tivesse 3 kg, teria que ter o triplo. Ok? Quantos quilogramas tem a pessoa aí? A criança aí no caso, tem 32 kg. Então, quanto de medicamento que tem que ter aqui dentro dessa cápsula? O que você tem que fazer? Pegar 1,25, que seria para 1 kg, e multiplicar por 32, tá? Porque aí a criança com 32 kg, ela teria que tomar quanto teria que ter de remédio aqui dentro dessa cápsula. Então, você teria que fazer essa multiplicação. 1,25 vezes 32, ok? Essa continha vai dar 40. Então, 40 miligramas do medicamento, tá? 40 miligramas.
ok? Então, novamente, para 1 kg, dentro da cápsula tem que ter 1,25 miligramas. Como a pessoa tem 32 kg, eu tenho que multiplicar o valor por 32, tá? 1,25 vezes 32 vai dar 40 miligramas, ok? Então, essa aqui te dá uma precisão maior ainda do medicamento, ok? Então, para uma criança de 10 anos com 32 quilogramas, ela vai tomar uma cápsula com 40 miligramas do medicamento, ok? Bom, aí ele pergunta, tá? Voltando lá no item B. De acordo com esse peso e com a observação ao final da tabela, determine a quantidade máxima permitida de remédio que essa pessoa pode tomar. Gente, uma criança de 10 anos pode tomar até 3 cápsulas, na verdade. Ela pode tomar até 3 cápsulas, que é a informação que ele deu lá na tabela. Se cada cápsula tem 40 miligramas e ela pode tomar até 3, qual que é a quantidade máxima que ela pode tomar? Então, você tem que pegar os 40 miligramas e multiplicar por 3. Isso aqui daria 120 miligramas, não é verdade? Jefferson, mas no item A está falando que seriam 150 miligramas. E no item B está falando que são 120. E, exatamente, por isso que a gente trabalha, esses valores eles não são iguais, a gente está trabalhando com aproximação. A informação que ele me deu abaixo da tabela é uma informação um pouco mais precisa, tá? Tem uma precisão maior em relação à quantidade de medicamento, tá bom? Aí no item C ele pergunta, os valores deram iguais? Então não, eles não deram iguais, tá? Não deram iguais. No item D, o que a gente pode concluir disso, tá? A gente pode concluir que essa dose, tá, de medicamento, ela possui uma margem de erro, só que essa margem de erro ela é aceitável, tá? O ideal, no caso de uma criança de 10 anos, é que ela tomasse aí 120 miligramas, tá, ok? E, seria uma precisão maior aí, de acordo com a informação que ele me deu abaixo da tabela. Tá? Então, o que a gente pode concluir daqui? A dose de remédio possui uma margem de erro, tá? Então, a dose de remédio possui uma margem de erro. Mas essa margem de erro ela é aceitável, tá? Ok? Vamos então virar a página, vamos para o exercício 3. Novamente aí um exercício que envolve aproximação, só que agora de temperatura, tá? Então, o exercício fala o seguinte, o termômetro é um instrumento de medida utilizado para medir temperaturas. Para a leitura de um termômetro corporal, adotamos a temperatura de 36,5 graus como uma temperatura ideal. E para as demais medições, podemos adotar a escala a seguir, tá? Bom, aí ele te deu aí uma escala aqui, tá? Por exemplo, né? Se uma pessoa está com uma temperatura aí entre 39,6 e 41, então ela tem uma febre alta. Se ela está com 37,6 e 39,5, ela está com febre. O ideal é que fique entre 36 e 37,5, tá, ok? Abaixo disso, a pessoa já está com hipotermia, tá? Com 35 graus ou a menos. Dessa forma, faça a leitura dos termômetros a seguir e indique em que situação se encontram as pessoas com essa medição. Então, no caso aqui, no primeiro caso aí, então vou dar um zoom aqui. Olha só. Então, o primeiro caso, tá? Observe aqui, ó, a temperatura, tá, ó, aqui, ó, 38, ó, ela tá, ó, aqui é 38, tá? 39, ó, passou de 39, aqui, ó, 39,5, tá? Ó, tá um pouquinho antes do 39,5, porque aqui já é 40, né? Então ela tá um pouquinho antes do 39,5. Então, uma aproximação boa aí seria aqui o 39,5, ó, porque ele não chegou
no 40, tá vendo? Ó, ele passou do 39, mas ele não chegou no 40, tá um pouquinho antes. Então, 39,5 é uma boa aproximação, tá? Com 39,5, pessoal, ó, tá dentro desse intervalo aqui, tá? Ó, 39,5. Então, a pessoa estaria com febre, tá? Então, a primeira aí, tá? Aproximadamente 39,5 e febre, tá bom? No item B, vamos lá, ó. Ó, nesse caso aqui, a temperatura, ó, ela passou dos 39,5, tá? Porque aqui, ó, aqui é o 39, tá vendo? Aqui é 39, aqui é 39,5, aqui é 40. Passou do 39,5, tá? Então aí uma boa aproximação aí seria aí, ó, 39,6, 39,7. Só que nesse caso a pessoa já está com uma febre alta, tá vendo aqui? Tá? Então, ó, o item B, uma aproximação boa aí, 39,6, 39,7, só que aí a pessoa já está com febre alta, ok? No item C, ó, passou do 40, ó, aqui é 40, aqui é 40,5, aqui é 41, tá vendo? Ó, só que passou, tá? Passou um pouquinho de 41, tá vendo? Tá? Então, uma boa aproximação aí seria, ó, 41,1, 41,2, tá? Ó, porque passou, aqui é o 41, tá vendo que passou um pouquinho? Tá? Então, 41,1 já é uma coisa aceitável. Só que nesse caso, ó, a pessoa, como ela passou de 41, ela já está com hipertemia, tá? Então, ó, uma febre mais do que alta, né? Tá? Então, já é o caso de hipertermia, tá bom? No item D, vamos lá, ó. Aqui está o 36, ó, aqui é o 37, aqui é o 37,5, aqui é o 38. Ó. Então, a temperatura está entre 37 e 37,5. Tá? Entre 37 e 37,5. Então, a gente pode colocar aí 37,3, 37,4. Tá? E com essa temperatura, está dentro da normalidade. Tá? Então, ó, 37,3 tá? É menor que 37,5, então estaria dentro da normalidade. Beleza? Ok? Então, e o exercício 4, pessoal, é aquele exercício que vocês têm que elaborar um problema, tá? Então, elabore um problema que envolva as medidas de grandezas inseridas em contextos cotidianos ou outras áreas do conhecimento. Pode ser alguma experiência ou algum exercício mais tradicional, ok? Agora é com vocês, pessoal. Podem já fazer a tarefa 12, façam esse exercício 4 aí, tá? Da sua criação e já podem fazer a tarefa de número 12, ok? Por enquanto é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.